te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa da Paz para mais uma noite de estudos e de reflexões. O nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os vícios e as paixões, mas primeiro nós vamos fazer uma página de preparo que nós escolhemos do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Batuíra, o capítulo 67, e o título é Nós em Nós. Então, nosso irmão Batuíra diz o seguinte: as alegrias do serviço espiritual funcionam como sendo o melhor dissolvente de nossas mágoas e desencantos.
Quando elegemos o pessimismo para companheiro, somos sempre tentados a fixar unicamente sombras e mais sombras. E, sinceramente, possuímos razões suficientes para considerar a luz e o bem, tão somente o bem e a luz. Atendamos à vida e melhoremos a vida com o entusiasmo de nossa fé. O Senhor nos conhece as dificuldades e dá-lhes a solução em momento oportuno. Não permitamos que a sombra se nos insinue no espírito, anulando-nos as faculdades de realização, sejam quais forem as circunstâncias. Trabalhemos olvidando-nos. No mundo, a criatura mais difícil de carregar somos nós para nós mesmos. Suportamos o assédio de tempestades, injúrias, desafios e problemas da vida externa, com entendimento e capacidade de superação evidentes. Mas, em se tratando de nós, em nós, não é fácil vencer a carga de obstáculos mentais que se nos vão acumulando no pensamento, somando temor, desilusão, inibição, angústia. Frenemos os impulsos à descida para o desalento e subamos em espírito no rumo do otimismo e da esperança. Basta algum esforço de nossa parte nesse sentido e Jesus, por seus mensageiros, conferir-nos-á o acréscimo preciso de recursos com que varrer a noite que, porventura, nos esteja visitando o coração. Mais uma belíssima lição para que nós possamos interiorizar e levar em consideração tudo isso que o nosso irmão Batuíra está falando para nós, de nós nos frearmos esses impulsos de descida, né, de nós nos trazermos para dentro de nós mesmos, né, nos acolhermos e que nós saibamos que nós não estamos nunca sozinhos. Porque Jesus, através de seus mensageiros, sempre vai nos enviar os recursos que nós precisamos para cuidar dessa noite que visita o nosso coração vez ou outra. Então vamos elevando os nossos pensamentos e agradecendo a Jesus, a Maria, aos espíritos amigos, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Envolve a cada um de nós nesse momento, nos dando condições de entendimento para que possamos, Senhor, interiorizar todas essas lições e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Se conosco, Mestre amado, hoje como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos ao nosso estudo, que, como dito, vamos falar um pouquinho sobre os vícios e as paixões, né? Os vícios, né? E as paixões. Quem de nós não as possui nesse mundo? Quem já conseguiu se livrar desses vilões da alma? Ainda não, né? Por causa da nossa inferioridade moral. Em nosso dicionário, a palavra vício significa imperfeição grave, tendência para algo nocivo ou indecoroso. Ou seja, nós ainda trazemos dentro de nós essas tendências de nocividade e de indecorosidade. Nós trazemos isso e ainda não conseguimos nos livrar desses vícios e dessas paixões, dessas questões indecorosas, sejam olhando para nós mesmos, ou seja, que nós olhemos para o outro e fiquemos imaginando as indecorosidades alheias, né? Muitos de nós tentam disfarçar essas tendências e, infelizmente, alguns de nós ainda, além de não disfarçar e não tentar consertar, que é o pior, esses vícios e essas tendências a algo indecoroso ou algo nocivo, ainda exalta como se fosse benéfico sentir e ficar remoendo e ressentindo essas nocividades, essas coisas indecorosas.
quando na verdade esquecemos que muitas vezes nós estamos aqui não só para aprender, mas também para ensinar alguma coisa. E se nós fazemos essa inversão de valores, de trocar aquilo que é o certo por tentar consertar aquilo que ainda existe dentro de mim de tendência para o nocivo, para o indecoroso, eu começo a falar: isso é normal, eu sou assim mesmo, eu sou autêntico. Isso não é autenticidade, isso não é normalidade, isso é algo anormal que nós precisamos extirpar de dentro de nós, porque se fosse algo normal, não seria vício, não seria algo indecoroso, não seria algo nocivo, né? Seria algo normal. Certo? Então, eu me preocupo muito com essa situação, porque a gente se esquece de que a gente também deixa algumas lições, alguns comportamentos nossos vão fazer parte de uma posteridade. O que a gente está deixando para a posteridade? Então, muito vai sofrer aqueles dos nossos irmãos que, quando atravessarem o portal da morte, a sua consciência vai lhe cobrar. E aí vão começar aquelas dores, aqueles flagelos, aquela sofrência, porque nós não quisemos modificar, quisemos criar moda através das dos nossos vícios, das nossas coisas indecorosas. O vício na nossa sociedade, ele passa a ser encarado como um problema apenas quando cria uma dependência orgânica ou uma dependência psicossocial. Mas muito nós temos visto disso daí, né? Muitas dependências orgânicas, porque muito se tem visto pessoas ultimamente cheias de depressão, com problemas de síndromes de pânico, com problemas mil que partem do emocional. Então, nós temos como exemplo a drogadição. A drogadição não só das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, que nós temos visto que muitos profissionais da saúde psicoterapêuticas têm indicado psicotrópicos para as pessoas curarem esses males, quando na verdade existe uma tendência a dar continuidade nesses males por conta da vitimação que nós estamos nos habituando a ter, né? Existem também outros tipos de vícios que são os que já foi citado como psicossocial, que nós podemos citar os relacionamentos abusivos ou os relacionamentos que são hiperdependentes, né? Os relacionamentos abusivos quando um subjuga o outro, os hiperdependentes quando eu acho que eu só vou ser feliz, só vou conseguir algo na minha vida se eu obtiver o amor de alguém para mim, né? Não se eu me amar, mas se o outro me amar. Eu só vou ser feliz se o outro me amar. Existe também essas questões do psicossocial no sentido emocional, porque nós criamos aquele vício de que nós vamos ser felizes apenas se nós conseguirmos pessoas, coisas que são efêmeros. Nós precisamos apenas de Jesus, nós precisamos apenas de nós mesmos. Precisamos encontrar a felicidade dentro de nós. Então, na verdade, qualquer tipo de dependência que nós criamos, seja a respeito de qualquer coisa, situação ou pessoa, isso se torna um vício. E como todo vício, as consequências são desastrosas na nossa marcha evolutiva, né? A filosofia conceitua o vício como sendo tudo aquilo que é contrário à virtude. Muito pertinente, porque dessa forma nós estamos em desarmonia com as leis naturais, estamos em desarmonia com as leis divinas, ou seja, os vícios são hábitos que nós adquirimos e que são hábitos extremistas, ou aquém ou além, ou eu me acho um lixo ou eu me acho o tal, né? Ou eu não tenho nada, ou eu quero ter tudo
de uma vez só. Então, não existe uma harmonia no vício. A doutrina espírita, ela tem uma forma muito mais abrangente de analisar o vício, né? Ela vê o vício como resultado das experiências infelizes que nós vivenciamos nas vidas pregressas e nessa vida ainda, nessa encarnação. Então, como nós, nesse momento, nós já estamos um pouco mais amadurecidos, nós conseguimos entender que o resultado dessas experiências infelizes, né, que elas vão vir para nós, muitas das vezes em forma de doenças, nós vamos a espiritualidade vai aproveitar essas situações para que a gente consiga, dentro desse sofrimento das doenças que nos chegam, ter um despertamento. E esse despertamento vai nos levar ao propósito da nossa evolução pessoal, né? Entretanto, nós verificamos que nem todos têm esse despertamento para a vida espiritual, né? Que as pessoas ainda continuam angariando débitos, angariando vícios para si mesma, né? E esses vícios vão tornar a sua existência não só atual, mas as existências posteriores muito mais dolorosas, porque tudo aquilo que a gente que tem que consertar hoje, que a gente deixa para consertar depois, aquilo vai se tornando mais desastroso, vai tendo um rombo muito maior. Nós vamos ter que fazer um esforço muito maior para consertar aquilo, né? Assim também se trata da nossa vida. A gente vai ter que fazer um esforço muito, muito grande para poder sair daquela parte dos vícios e das paixões, né? A doutrina ainda nos informa que essas experiências infelizes que nos conduzem aos vícios, né, elas são decorrentes do nosso nível de evolução moral. Ou seja, quanto mais vícios nós temos, quanto mais paixões erradas nós temos, nós estamos moralmente atrasados, né? E aí a gente fica falando, poxa, moral, o que é isso, né? Por que a doutrina espírita fala tanto em moral? De que é isso? A moral, ela se trata de um conjunto de valores individuais ou coletivos, né, considerados universalmente como norteadores das relações sociais e da conduta dos homens. Então, esse conjunto de valores individuais, que são norteadores dessas relações sociais, vão mostrar para a gente o tipo de sociedade em que estamos inseridos, que tipo de civilização nós pertencemos. Mas os espíritos amigos nos informam que a sociedade só pode ser considerada civilizada quando o nosso desenvolvimento moral for maior que o desenvolvimento intelectual. E Kardec ainda nos afirma que, à medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. Ou seja, quando nós, como sociedade, começamos a desenvolver a nossa moralidade, isso não se dá da noite para o dia. Isso acontece paulatinamente, acontece aos pouquinhos. Eu procuro me melhorar e com o meu comportamento vou inspirar aquele que está ao meu lado, que me observa diretamente, que vai também tentar se melhorar e vai inspirar outra pessoa, que outra pessoa e outra pessoa, e assim a sociedade, de uma forma geral, vai evoluindo moralmente. No Livro dos Espíritos, na pergunta 793, na terceira parte, né, que fala sobre a lei do progresso, sobre a civilização, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Ou seja, como é que eu vou reconhecer que a civilização já é completa, né? Que a gente já é uma civilização que já tem evolução moral? E os espíritos respondem:
reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estás muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Ou seja, a civilização também não vai acontecer, como a gente falou, da noite para o dia, assim como a nossa evolução. Isso vai se dar paulatinamente. E à medida que, como Kardec falou, à medida que a sociedade vai evoluindo, vai deixando de praticar males que fazia antes. Nós podemos tirar por nós. Hoje, nós fazemos muitas coisas diferentes do que nós fazíamos há 10, 15, 20 anos atrás. Isso já pode contar como uma evolução. E dentro dessa evolução que nós tivemos, a sociedade em torno de nós também teve, né? Então, dessa forma, como os espíritos nos esclarecem, nós seremos totalmente civilizados quando nós praticarmos as leis e os profetas, como Jesus nos ensinou, através da máxima: amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, até que nós consigamos amar verdadeiramente o outro, fazer pelo outro aquilo que queremos que o outro nos faça, que está inserido dentro dessa lei, nós ainda vamos estar percorrendo a primeira fase da civilização. E como os irmãos colocaram, a gente se acha muito bambambam só porque a gente faz um monte de descoberta, tem tecnologia, que a gente se acha numa casa melhor do que os índios indígenas. A gente não é uma civilização por causa disso. A gente só vai ser civilização quando praticar a lei de amor. Então, recapitulando, né? Os vícios são aquelas imperfeições graves, são aquelas tendências indecorosas que nós trazemos ainda dentro de nós. Agora, a paixão é um sentimento muito intenso, né? Que quando não é dominado, ele domina a nossa razão, o nosso raciocínio. Agora, quando a gente consegue realmente dominar a paixão, ela, quando controlada, ela funciona como estímulo para que a gente alcance os nossos objetivos, né? Entretanto, é um sentimento muito difícil de controlar, né? Que se a gente perder o controle por um momento que seja, a gente vai se desarmonizar emocionalmente, pode acabar sendo arrastado para os vícios, né? No Livro dos Espíritos, na terceira parte também, falando da perfeição moral, a pergunta 908. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem mais? Ou seja, qual é o limite ali? Até onde eu posso ir com a paixão, né? As paixões, os irmãos respondem o seguinte, que as paixões são como um corcel, como aquele cavalo de raça, né? Um cavalo selvagem, né? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então, percebam bem que a grande questão está em nós conseguirmos controlar essas paixões, porque a paixão, ela amplia as nossas forças para que nós possamos alcançar os nossos objetivos muito mais rápido, né? E os espíritos nos esclarecem que ela só tem
utilidade se nós conseguirmos dominá-la, porque se ela nos dominar, ela vai nos arrastar para os vícios. Vai nos arrastar para as paixões desenfreadas. Nós temos como exemplo, próximos de nós, isso é algo que eu particularmente venho observando, algumas pessoas que conseguiram dominar essas paixões. Uma delas, eu posso citar aqui o nosso querido Divaldo Franco, porque nós percebemos o seguinte: o Divaldo é um orador exímio, é um orador apaixonado, porque você vê que ele fala com a alma, ele te passa o sentimento dele através da oratória. Isso é uma paixão. Mas, desde o início da sua jornada como espírita, ele vem dominando com maestria esse corcel selvagem, que é a paixão. Ele vem dominando, não sem esforço constante, né? Porque o tempo inteiro, não só ele está focado full time, o tempo inteiro, 100% do tempo dele, em dominar essas paixões e ser uma pessoa melhor, como também recebe o auxílio, por causa do esforço dele, dos irmãos espirituais, do seu guia espiritual. Então, nós vemos que atualmente, infelizmente, né, alguns oradores começam bem, começam com aquela paixão, né? Começa te envolvendo naquela oratória, mas que por algum momento eles não conseguem mais dominar essa paixão e acabam se perdendo e sendo arrastados para a vaidade. Oremos por eles, meus irmãos, porque não é fácil dominar paixão, não. Não é qualquer um que domina paixão. Não é qualquer um que consegue dominar esse corcel bravo, né? E no comentário de Kardec, a resposta, né, dessa 908 que a gente acabou de ler, ele diz o seguinte, que todas as paixões, elas têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Ou seja, a paixão, ela não é boa nem má. É algo que vai te impulsionar a conquistar o seu objetivo. Agora, ele fala, a paixão propriamente dita é exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Ele está definindo o que é a paixão. É a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. E aí ele coloca que está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Ou seja, ele diz que o excesso é que causa o mal, o excesso dessa paixão. Porque a paixão, ela vai te, como já foi dito, não é boa nem má, ela tá ali. Você sentir a paixão por uma oratória, sentir paixão pelo seu trabalho, você desenvolver uma pesquisa. Isso, se você tiver paixão, você desenvolve com muito mais facilidade, você alcança o objetivo mais rápido. Mas o problema, como Kardec vem colocando aqui para nós, é o excesso. Esse excesso é que prejudica. Se você tem um excesso de paixão pelo seu trabalho, você vai ficar muito tempo no trabalho, vai desprezar as outras partes da sua vida, a sua vida particular no seu lar. Vai desprezar a sua vida a social, com os seus amigos. E isso que que nos arrasta para os vícios e as paixões, porque existe o vício de trabalho. Então, os vícios e as paixões, elas estão aí, basta a gente dar aquela brechazinha. E para terminar, Kardec ainda fala, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. Então, o que nos aproxima da natureza animal?
Quais são essas paixões que nos aproximam da natureza animal? Os exageros. Tudo que eu quero em exagero é para mim. E isso se torna um egoísmo, isso se torna uma vaidade. E tá aí já estamos nos vícios e as paixões. E aí a gente começa a se perguntar, então, como que a gente consegue prevenir? Como é que a gente consegue controlar esses vícios, essas paixões, né? E Emmanuel vem nos esclarecendo que a prevenção para os vícios e as paixões se dá através da educação. Educar a nossa alma, educar os nossos sentimentos, o nosso comportamento social. Porque quando nós nos colocamos como aprendizes da vida, nós recebemos recursos do alto em nosso favor, nos fortalecendo a caminhada para que nós consigamos alcançar voos mais altos, consigamos alcançar a nossa ascensão, consigamos evoluir. Então é necessário que essa educação, principalmente, ela esteja fundamentada nas orientações morais, nos ensinos de Jesus. O mais importante e necessário é colocar esses ensinos de Jesus em prática. Em prática dentro, seja na escola, seja na casa nossa, seja no nosso trabalho, seja na casa espírita, em todos os lugares. É necessário que nós façamos esforço para que nós nos libertemos desses vícios e dessas paixões que nos aprisionam nas nossas próprias zonas inferiores. Então é necessário, meus irmãos, educar as nossas crianças para que sejam adultos melhores, que sejam dignos de herdar a terra como um mundo regenerado. E a hora de começar a educar é agora, né? Muitos pais, falando em educação, muitos pais, por excesso de zelo, eles se tornam pais ou castradores ou permissivos, né? Ou castradores porque limitam seus filhos e não deixam que eles façam nada, ou permissivos demais, que deixam que eles façam o que querem na hora que bem entende. E aí deixam como herança para nossa sociedade esses futuros adultos desajustados, que não sabem o que é felicidade, não sabem dar valor às coisas e não sabem como buscar essa alegria de viver. Por excesso, a gente peca muito. O excesso de preocupações materiais, por excesso dessas preocupações materiais, inclusive, muitos cônjuges desmontam o seu casamento pelas portas do ciúme, pelas portas da ausência em troca de valores monetários, né? Também assim, eles aniquilam a felicidade que eles nunca vão encontrar nas coisas que eles estão buscando, que são tão efêmeras, são coisas passageiras. Então, o ideal é que a gente equilibre essa situação, né? E não encontraremos equilíbrio sem esforço. A gente precisa se esforçar. Tudo requer esforço de nossa parte para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio, né? Não encontraremos equilíbrio sem entender que o amor é cuidado. Cuidar é normal, perfeitamente natural, mas os excessos de cuidado cria pessoas emocionalmente desequilibradas, cria pessoas super dependentes, cria pessoas ciumentas. Então, esse tipo de paixão nos aproxima da animalidade. As medidas de controle que nós então podemos tomar referente aos vícios e a paixões também vão depender da gravidade dos vícios que nós temos, das paixões que nós ainda trazemos dentro de nós, né? E isso vai ser necessário um comprometimento individual e intransferível de cada um de nós, tendo uma vigilância constante dos nossos atos. Santo Agostinho nos traz uma dica muito interessante.
que nos auxilia nessa vigilância. Autoconhecimento. Todas as noites antes de dormir, fazer uma avaliação de como foi o dia, quais atitudes nós tomamos, onde nós erramos, se nós prejudicamos alguém, o que nós podemos melhorar no dia seguinte. Enfim, é um mergulho interior, é um autoconhecimento que muitos de nós têm medo de fazer, porque muitos de nós não quer sair da zona de conforto, não quer mudar a si mesmo, mudar os pensamentos, porque dá trabalho, dá muito trabalho. A gente quer que as coisas aconteçam no passe de mágica. A gente faz uma oração, aí vem o nosso mentor espiritual, pluf, tira de nós. Não é assim que acontece. Não foi assim nem que aconteceu com eles, né? Então, vigiar nossos pensamentos em tempo integral não é fácil, mas é possível, bastamos querer, né? Nosso pensamento, como diz Emmanuel, é força criadora e é dotado de grande magnetismo. E se tem magnetismo, tem atração. Imagine, se você tem pensamentos bons, você vai atrair espíritos encarnados e desencarnados que têm a mesma tendência moral. Agora, se o seu pensamento é ruim, o contrário também é verdadeiro. Você vai atrair para si espíritos encarnados e desencarnados que têm aquelas mesmas tendências morais que você, né? Uma outra dica que os amigos espirituais nos trazem, dessa vez pelo ensinamento do próprio mestre, né? Que tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E por que essa frase de Jesus? Porque se nós fazemos para o outro aquilo que queremos que o outro nos faça, nós vamos praticar o bem. Para nós praticarmos algum bem, nós vamos pensar no bem e vamos botar em ação o nosso pensamento. Ou seja, a gente vai conseguir discernir entre o certo e o errado e a gente vai conseguir, dessa forma, manter o nosso pensamento positivo e pensando bem e praticando bem o tempo inteiro. Porque a gente vai querer que o outro faça para nós o que a gente está fazendo para ele. Então a gente vai fazer o melhor, a gente vai pensar o melhor. E assim a gente vai evoluindo em sociedade, né? E sendo assim, para que a gente evite cair nas garras desses vícios, dessas paixões, que a gente eduque a nossa alma com muito fervor, né? Que a gente possa sempre entender e dar atenção aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Uma outra questão que os amigos espirituais nos trazem é o seguinte, para que a gente vigie o nosso pensamento. Aquilo que eu estou pensando, todo mundo pode ouvir? Se a resposta for sim, seu pensamento é bom. Agora, se a resposta for não, está na hora de mudar o rumo desse pensamento, né? Então, que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente avalie os nossos sentimentos em tempo integral. Eu sei que isso não é fácil para ninguém, né? Mas que é perfeitamente possível que aconteça. Que tenhamos comedimento, né? Ao pensar, ao falar, principalmente se nós vamos falar de alguém, né? E seja em que âmbito for, que a gente exemplifique aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, que a gente aprende no Evangelho do Mestre, né? E nunca nos esqueçamos que estamos aqui de passagem, né? E sim, os apelos do mundo são muito grandes, né? Os apelos que nos levam a esses vícios, a essas paixões são imensos, mas o amor de Deus, o amor de Jesus e a compaixão dele por nós é muito maior. Ele está sempre de mãos estendidas para nos ajudar,
né? Que concede a cada um de nós as ferramentas necessárias para que a gente possa evoluir, para que a gente possa transformar, ressignificar esses vícios e essas paixões em virtudes. Porque, na verdade, todos nós somos, como filhos de Deus, temos o seu DNA divino, né? Então, trazemos gravados dentro de nós não só as leis divinas, mas também as virtudes divinas que estão dentro de nós, adormecidas, esperando que nós despertemos essas sementes para que elas floresçam. E isso vai se dar a partir do momento em que nós tomemos a coragem de ressignificar os nossos vícios, as nossas paixões para virtudes. Nós não vamos nunca tirar de dentro de nós todos os vícios, todas as paixões, de vez. Mas a gente vai ressignificar. Porque algo que foi aprendido, seja positivo ou negativo, ele sempre vai ficar dentro de nós, vai ficar gravado. O negativo, quando a gente ressignifica esses vícios, quando nós ressignificamos, nós vamos aprender com ele o que não se deve fazer. Então, nós não vamos voltar a errar a partir do momento que a gente ressignifica aquilo, né? Então, que a gente tenha coragem, que a gente coloque a nossa vontade em ação para combater essas nossas mazelas que ainda trazemos, né? Esses nossos vícios, essas nossas paixões, que um dia serão todas virtudes, né? Não teremos mais elas, elas serão outra coisa, né? Então, vamos agora agradecer esse momento de aprendizado. Mestre Jesus, nosso irmão maior, gratidão, Senhor, por esses momentos de aprendizado. Gratidão, Senhor, pelo Teu Evangelho, pelo Consolador prometido. Gratidão por permitir que façamos parte da Tua seara, que estejamos aqui de mãos estendidas a Ti, Senhor, já um pouco despertos, sabendo da Tua misericórdia por nós. Que Tu possas envolver a cada um em seus lares nesse momento, trazendo a Tua paz, a Tua esperança e o Teu amor. Que assim seja. Então, meus irmãos, muita paz e o amor de Maria a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.